Olá, meus amigos queridos, o meu nome é Capitão Gondim, sou oficial da Reserva da Aeronáutica, contador e sou escritor. Sou morador da Grande Natal, Rio Grande do Norte. Eu sou carioca de nascimento, mas sou potiguar de coração. Hoje falaremos sobre um tema muito importante, extremamente grave e revoltante, que é a corrupção no Brasil. Nos crimes de corrupção contra o patrimônio público, como antagonistas da lei, os criminosos se utilizam de suas posições de influência, de poder e de prestígios estabelecidos no jogo político temerário para realizarem atos ilegais contra a nossa sociedade. Baseada nessas circunstâncias, a sociedade é vítima e instintivamente reagente a esse delito. Nesse sentido, esta tem se organizado para defender-se contra a corrupção sistêmica e pelos males que ela provoca em sua própria estrutura social. Não há que se negar que exista uma corrupção sistêmica em praticamente todos os países do mundo. Todavia, nos últimos 14 anos, o Brasil tem sido abalado por um vergonhoso e avassalador tsunami, com o maior caso de corrupção da história da humanidade por culpa de políticos bandidos e canalhas de esquerda que estão no poder até hoje. Principalmente na gestão desse maldito Partido dos Trabalhadores, o PT, ou seja, na gestão Lula e Dilma, além de outros partidos igualmente cancerígenos como o PMDB, o PSDB, o PP, o DEM, o PR, o PSOL, Rede, PSTU, PDT e outros partidos. Devido a isso, a sociedade vem sendo vítima de perda de bilhões de reais em investimentos governamentais nas áreas que são fundamentais e básicas, como saúde, habitação, segurança pública, infraestrutura, educação e o saneamento básico. Os recursos públicos que deveriam ser utilizados nessas áreas básicas estão sendo desviados para esquemas maléficos que envolvem fraudes em programas sociais, licitação, Caixa 2, contratação sem licitação, enriquecimento ilícito, acumulação ilegal de cargos públicos, sobrepreço e outros ilícitos. Ou seja, crimes contra a administração pública. Em consequência destes revoltantes esquemas criminosos, os efeitos destes podem ser vistos através do número de mortos nos hospitais públicos por falta de assistência médica, pela violência e pelo baixo desenvolvimento econômico e social do nosso país. Se fizermos os cálculos baseados em dados e pesquisas que foram realizadas pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, R$ 1 bilhão, senhores, de recursos públicos desviados representam 20 mil mortos em virtude da baixa qualidade do serviço público na saúde. As áreas de saúde e educação foram alvos de quase 70% dos esquemas de corrupção e fraude, desvendados em operações policiais e de fiscalização do uso de verbas federais pelos municípios nos últimos 13 anos. Os desvios descobertos pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, a CGU, em parceria com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, evidenciaram como recursos destinados a essas duas áreas são especialmente visados pelos gestores municipais corruptos. Além de saúde e educação, também há desvios recorrentes em áreas como habitação, a segurança pública, a infraestrutura, educação e o saneamento básico. Diante dessas argumentações, o que se percebe é
que a sociedade está criando uma enorme consciência política coletiva, não por influência de uma mídia asquerosa, tendenciosa, esquerdopata televisiva ou escrita, mas sim pela gigantesca e influente força das redes sociais. Esta vem repudiando veementemente a banalização da corrupção através das frequentes denúncias e protestos dos cidadãos nas ruas contra a corrupção, realizado pelos antagonistas das leis que destroem e dilapidam o nosso dinheiro público. Por isso é preciso que a população tenha repulsa por aqueles que praticam a corrupção na nossa querida e sofrida sociedade. Várias propostas de projetos anticorrupção foram apresentadas pela sociedade com o intuito de combater de forma efetiva os malefícios da corrupção que vem destruindo o nosso país. Quais seriam essas medidas? Fim do foro privilegiado, total e restrito, as 10 medidas anticorrupção do Ministério Público, fim das indicações presidenciais de juízes para os cargos nos tribunais superiores, fim das indicações presidenciais de procuradores da República, a autonomia da Polícia Federal, a total revisão do Código Penal, do Código de Processo Penal do Brasil e da Lei de Execução Penal, penas mais rígidas contra os crimes contra a administração pública, como a pior delas, a corrupção. Contudo, com esta atual legislatura esquerdopata, nada consegue passar, amigos. Não há interesse nenhum do partido político que tem viés essencialmente de esquerda, que corresponde a 89 dos atuais parlamentares, que se recusam a aprovar essas propostas tão fundamentais para a nossa sociedade. Bolsonaro, como presidente da República, precisará de parlamentares que compactuem os seus mesmos ideais republicanos de direito, para que o capitão possa cumprir toda a sua plataforma de governo, com apoio total do Congresso Nacional, com predominância de direita conservadora cristã. Precisamos escolher os futuros deputados federais de direita conservadora do Rio Grande do Norte, assim como os senadores nas eleições de 2018, para que compactuem com estes mesmos ideais republicanos que o capitão, para que possam aprovar todas essas medidas anticorrupção e outras propostas de governo no Congresso Nacional. E para aqueles conservadores cristãos potiguares que são simpáticos à intervenção militar no Brasil, a oportunidade é agora. Votem nos candidatos militares de direita conservadora cristã. Muitos candidatos militares apresentar-se-ão nessas eleições de 2018. A volta dos militares ao poder será pela força do seu voto. Esta sim será a verdadeira intervenção militar cívica. Caso contrário, ao escolhermos candidatos de esquerda, o nosso futuro presidente da República, o capitão Bolsonaro, ficará refém desses canalhas esquerdistas. Está na hora de a direita conservadora cristã assumir o seu poder de protagonista no panorama político nacional, como é a maioria da sociedade brasileira. É chegada a hora, amigos, de colocarmos a esquerda maldita no seu devido lugar, ou seja, na sua insignificância como minoria, curvando-se diante da vontade da maioria. Vamos extirpar a esquerda maldita do poder. Refletam sobre isso, amigos. Compartilhe esses vídeos em suas redes sociais, patriotas. Um forte abraço.